quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 24ª reunião ordinária desse terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Edmar Geraldo Salomão para que faça a leitura do artigo 80 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem bilhar, sinuca ou congênere, ou por casas de jogos, assim entendidas, as que realizem apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando o aviso para orientação do público. Obrigado, vereador. Nós queremos saudar a todos que se fazem presentes aqui no plenário para participar dessa sessão, também a todos que nos assistem pela internet. E também, nesse momento, uma saudação especial ao nosso prefeito, Magno Baumann, e nosso convite a se colocar junto à mesa, se o senhor assim desejar. Fique à vontade, prefeito. Senhores vereadores, cópia da ata da 23ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, coloco em discussão única a ata da 23ª reunião ordinária. Coloco em votação a ata da 23ª reunião ordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 23ª reunião ordinária. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Redlis para que faça a leitura do expediente. Moção 117/2019, de Edmar Geraldo Salomão. Moção de aplausos ao jornal A Gazeta pelos 24 anos de atividades. Requerimento de informação 149/2019, de Jairson Sabino, ao Executivo Municipal, requerendo informações sobre a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP. Indicação 1592, Nivaldo Bogo, Executivo Municipal, com cópia ao DETRU, solicitando que seja realizado serviço de revitalização da faixa de pedestre na Avenida Argolo, em frente ao Hotel Europês, no centro. Indicação 1593, de Jairson Sabino, Executivo Municipal, solicitando a manutenção do abrigo de passageiros, situado próximo ao supermercado Germânia, no bairro Colonial. Ofício 445/2019, Câmara dos Deputados. A Sua Excelência, senhor Peter Alexandre Knoibiller, presidente. Excelentíssimo presidente, cumprimentando cordialmente, informamos a Vossa Excelência sobre a indicação de emenda parlamentar de minha autoria ao Hospital e Maternidade Sagrada Família. A indicação é oriunda da minha cota de emenda de bancada de número 71260002/2019, destinada ao incremento do MAC, média e alta complexidade, para atender as demandas do hospital. O valor indicado é de R$ 80 mil. Informo ainda que o Ministério da Saúde está disponível para que o cadastro das propostas sejam efetuados. Após o cadastramento, favor remeter as propostas ao nosso gabinete para que possamos acompanhar no sentido de que os recursos sejam empenhados e efetivamente liberados. Peço-lhe a ampla divulgação aos nobres edis, na certeza de estarmos contribuindo para o progresso e melhoria na vida dos munícipes. Agradecemos a habitual atenção. Cordialmente, Carmen Zanotto, deputada federal. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Sr. Peter Alexandre Knoibiller, presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos, venho, através desta, informá-lo, conforme o documento em anexo da indicação ao secretário de Estado da Educação, solicitando a reforma do telhado e a pintura da quadra de esportes da Escola de Ensino Fundamental, professor João Ropelato, no município de São Bento do Sul. Certo de sua cordial atenção, reitero os votos de estima e consideração ao tempo em que nos colocamos à inteira disposição. Cordialmente, Nilson José Berlanda, deputado estadual. Nesse momento, passaremos à entrega de moção de aplauso, que encaminhada para a Sociedade Varsóvia de São Bento do Sul, pela comemoração dos seus 30 anos de fundação. A Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, acatando a proposição do vereador Jairson Sabino,
orgulhosamente cumprimenta e aplaude a Associação Varsóvia de São Bento do Sul pela sua trajetória e valoroso trabalho e a parabeniza pelos seus 30 anos de fundação. Nós queremos convidar o vereador Sabino para receber e também para adentrar aqui ao plenário os representantes da Sociedade Varsóvia para receberem das mãos do vereador Sabino a moção de aplauso que foi aprovada por esta Câmara. Se um dos representantes da Sociedade de Varsóvia quiser fazer uso da palavra, fiquem à vontade. Por favor, fique à vontade para suas considerações. Em nome da Sociedade Varsóvia, as suas palavras. Boa noite, presidente. A todos os vereadores, boa noite. A todos que estão aqui presentes. E agradeço em nome da Varsóvia por esse, que acho que estou representando a eles todos que fundaram, começaram isso aqui. E fico muito elogiado por ter recebido isso aqui hoje. Muito obrigado. Em nome da Varsóvia e de todos, eu agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite. Sem dúvida, merecedores dos aplausos, todos aqueles integrantes da Sociedade Varsóvia, pelos serviços que têm prestado à Sociedade de São Bento do Sul e a manutenção dessa cultura tão importante para o nosso povo aqui de São Bento do Sul. Ordem do dia. Eu solicito ao secretário para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça e redação final ao veto parcial ao projeto de lei número 255. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, após estudos e considerações, bem como ao seu aspecto legal, se pronuncia contrário ao veto parcial do projeto de lei do Executivo 255/2019, recomendando ao plenário sua tramitação normal. Em discussão única, o veto parcial ao projeto de lei número 255. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor prefeito municipal, seja bem-vindo. O projeto de lei original, a lei 255, estabelecia no seu artigo 3º que para custear o cumprimento das ações referidas no artigo anterior, que é a verba para a CNM,
o município contribuirá financeiramente com as entidades em valores mensais a serem estabelecidos em Assembleia Geral Anual das mesmas. Por entender que nós não podemos deixar para a decisão da Assembleia Geral da CNM a fixação dos valores, foi que fiz a emenda. Essa emenda, ela tem a seguinte redação: para custear o cumprimento das ações referidas no artigo anterior, o município contribuirá financeiramente com a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, no valor mensal de R$ 1.905, devendo futuros reajustes ser objeto de lei específica autorizativa. A emenda foi aprovada por unanimidade e passou a integrar a redação. É isso que o senhor prefeito municipal entendeu por vetar o artigo 3º, sob argumento de ser inconstitucional. Um veto, ele pode ser, por se tratar de matérias que o prefeito entenda ser contrário ao interesse público e ou inconstitucional, ou ilegal. E o senhor prefeito mandou a mensagem dizendo que ela é inconstitucional, não fala da questão da conveniência, só da inconstitucionalidade. Muito bem. O nosso jurídico da Câmara, o doutor Vanderlei Gesser, emitiu um parecer muito bem elaborado, dizendo o seguinte, que é a grande discussão disso aqui: é a lei autorizativa ou lei específica, aquela história toda. A prefeitura entende que basta ter uma lei autorizativa, e para isso entende que é a lei lá de trás, se bem que ela fala da MUNESC, e fala das leis orçamentárias anuais. Nós fizemos a consulta ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas nos respondeu, inclusive mudou o pré-julgado 955, para dizer o seguinte: são legítimas as contribuições mensais dos municípios para a manutenção de associações de municípios, tal qual a CNM, desde que tais despesas sejam instituídas por lei específica, e não lei autorizativa, lei específica, e não é estejam previstas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela respectiva Lei do Orçamento, conforme norma prevista pela Lei Federal 4.320/64 e na Lei Complementar 101/2000. Ou seja, não basta estar na lei orçamentária, tem que ter uma lei específica. E aí tem que constar isso aqui. E, a partir do momento que se está vetando o artigo 3º, conforme a redação dada pela minha emenda, o projeto vai ficar capenga, porque o veto do senhor prefeito não faz voltar à redação original do seu projeto. Apenas vai fazer com que o artigo 3º conste a expressão vetado. Não vai ter na lei nem o valor a ser autorizado, nós estamos estabelecendo, e nem que será estabelecido pela Assembleia da CNM. Não tem. O veto não tem esse poder de fazer voltar à vida aquilo que foi derrubado pelo parecer, pela emenda. O doutor Vanderlei mencionou com muita propriedade, mencionando inclusive o seguinte, que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi dada uma decisão exigindo, a par da previsão genérica da despesa nas leis orçamentárias, também a existência de lei específica que autorize a realização de contribuições associativas do município. Tratava-se de uma ação de improbidade administrativa, decisão de março de 2018, portanto é recentíssima, dizendo que ação civil pública, improbidade administrativa, vinculação do ente municipal à Confederação Nacional dos Municípios, CNM, portanto, mesma coisa, entidade privada de caráter classista, transferência de verbas públicas sem amparo legislativo, ausência de prévia autorização legislativa ou lei orçamentária municipal no período de 2002 a 2008, impossibilidade de convalidação. Aí mandava uma lei posterior para convalidar e nem isso valeu. E aí houve a condenação por ato de improbidade administrativa com base no artigo 11, ferindo o princípio da legalidade. Eu já falei por diversas vezes, seja quando nós tratamos da questão da MUNESC, seja nessa questão da CNM, e aproveitando que o senhor prefeito está aqui, que o que eu estava falando era justamente prevenir responsabilidades ao prefeito, para que não caísse na tentação de ouvir algumas pessoas que não têm responsabilidade nenhuma pelos resultados, mas apenas de dar opiniões, no sentido de que não, voto que não vai, não precisa de lei específica, porque a lei já fala que tal. Sendo que
o Tribunal de Justiça foi, se já era, foi mais específico, ou o Tribunal de Justiça, não, o Tribunal de Contas, foi mais específico ainda. Se houver a manutenção do veto, da forma como vai sair a lei daqui, ou seja, com o artigo 3º vetado, não vai ter valor expresso previsto e nem vai estar previsto, como pretendia originalmente, que a Assembleia da CNM aprovasse valores. Esta lei não vai servir para nada nesse sentido. E o prefeito pode ser responsabilizado por ato de improbidade. O que eu estou fazendo aqui é apenas o seguinte, que se derrube o veto, que se mantenha a redação do artigo 3º, nós estamos autorizando que o município entre na CNM, estamos autorizando que pague um valor X, que, aliás, é o valor que estava mencionado na mensagem. Não estamos vetando nada, só estamos colocando de forma clara como exige o Tribunal de Contas. Volto a falar, e aí principalmente aos senhores vereadores de situação, que, pensando na salvaguarda da responsabilidade do seu prefeito municipal, pensem muito bem nisso. Porque se isso aqui, e houver o pagamento de qualquer coisa, com base nisso aqui, pode e haverá representações pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Então, o que eu peço é que não sou contra que se pague a CNM, apenas de que se passe pela Câmara Municipal todo ano, aliás, não é todo ano, se houver reajuste no futuro. Não precisa vir todo ano. Se o valor ano que vem for o mesmo desse ano, não precisa vir nova lei autorizativa. É nesse sentido que eu falo, e por isso, senhores vereadores, eu pugno pela derrubada do veto do senhor prefeito. E quero dizer já para derrubar o veto do prefeito precisa de 2/3, o que dá 7 votos. Se 6 vereadores mantiverem o veto, derrubarem o veto, ele vai ser mantido. Precisa ter 7 votos para derrubar o veto. Portanto, é de muita responsabilidade que cada um analise a situação, porque isso aqui pode dar problemas ao Poder Executivo, principalmente ao senhor prefeito municipal. Obrigado. Continue a discussão, apenas para fazer uma correção, vereador Fernando. Segundo o artigo 364 do nosso regimento, a rejeição do veto dependerá do voto favorável de maioria absoluta. Não são 2/3, 6 votos. Continue a discussão. Vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor prefeito, boa noite a todos. Eu vou aproveitar, eu acho que é um momento importante que o prefeito esteja na sessão de hoje, prefeito, para lhe dizer que é um momento que convergem aqui o entendimento de 3 advogados. Não vou entrar no mérito dos outros não serem, vou usar somente o artifício jurídico. O vereador Fernando Malon, da oposição, o meu, da situação, e o do Dr. Vanderlei Gesser, imparcial. Os 3 convergem no mesmo sentido de que a manutenção, a derrubada do veto é o mais adequado para o Executivo. E digo, prefeito, isso com o espírito completamente aberto, que eu vou votar pela derrubada do veto justamente pensando em protegê-lo, que é uma das funções do vereador, acaba sendo essa proteção. Repito, o que o vereador Fernando Malon falou é bastante relevante, porque, pela manutenção do veto de Vossa Excelência, senhor prefeito, nós vamos ter um vácuo legal. Nós teremos uma lei que autoriza algo, mas que não diz como vai ser levado adiante. Isso é perigoso para o senhor. A gente vê prefeitos respondendo depois de décadas, anos, por falhas. E vou repetir, essa questão repristinatória que o vereador falou, o vereador Fernando Malon diz de forma didática, é o que se chama efeito repristinatório. Não há. Pela manutenção do veto, a redação original da lei não vai existir. Então, o senhor, São Bento do Sul, terá uma lei com um vácuo lá dentro. Ela não terá efeito de como é que vai se proceder. Vai ser necessário, nessa legislatura, na próxima, não sei, arrumar esse vácuo. E até lá o senhor vai ficar exposto. Repito, desse entendimento comunga um vereador advogado de oposição, um vereador advogado de situação e um advogado neutro. O senhor tem esses 2 lados. Eu já dizia isso, e aí eu aproveito mais uma vez a sua presença aqui, senhor prefeito, para dizer que há 60 e poucos dias eu tive uma reunião na prefeitura justamente para tratar disso, para dizer que nós tínhamos que arrumar isso.
E a prefeitura me garantiu que em 30 dias daria a resposta. Já fazem 60 e até hoje não deram a resposta. Quer dizer que ou não se importaram com a gravidade do assunto, ou estão tão seguros de que estão certos, que o meu entendimento do vereador Fernando Malon e do Dr. Vanderlei Gesser, que não é melhor do que ninguém, os três não estão dizendo isso, deve ser desprezado. São raras as oportunidades para o senhor prefeito, que nós temos uma conversão de entendimentos tão grande dentro dessa Câmara de Vereadores em ambientes tão opostos. Então, eu vou, mais uma vez, encaminhar o meu voto pela derrubada do veto. Espero que o senhor entenda, senhor prefeito, olhando no senhor, que não é um gesto contrário à administração, muito pelo contrário, é a favor da gestão, de segurança. E aproveitando o momento que o senhor está aqui, já que a sua assessoria lá do gabinete não me deu ouvidos, muito menos se preocupou em responder, que reveja seu posicionamento contra a Munesc, também sobre a necessidade de passar a aprovação pela Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores nasceu há centenas de anos com esse tipo de função. Aprovar, fiscalizar e encaminhar de uma forma que seja transparente e segura. Então, senhor prefeito, tendo adiantado o meu voto, eu quero deixar muito claro, para evitar qualquer entendimento contrário, que eu derrubo o veto, meu voto é pela derrubada do veto, em única e exclusiva atenção à sua gestão e à probidade que deve vigorar. O contrário, o senhor pode, daqui a alguns bons anos, se arrepender e dizer, eu devia ter ouvido eles. Eu espero que isso não aconteça. É como voto, senhores vereadores. Vereador Edi Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Fernando Malon sabe perfeitamente da minha posição em relação a esse projeto que entrou nessa Casa de Leis. Vossa Excelência também sabe, vereador Fernando Malon, de que eu votei a favor da sua emenda quando alguns vereadores votaram contrário depois ao projeto com a emenda aprovada, lembra? Tá. O vereador César Godoy, vereador, muito bem colocado, vereador, só gostaria de acrescentar, vereador César Godoy, se o senhor me permitisse, não são 3 entendimentos, eu acho que está havendo 4 entendimentos. Vem o entendimento da prefeitura, do jurídico da prefeitura, é o 4º entendimento. E é um entendimento que eu não entendi. É um entendimento que vem do jurídico, do município, que eu não vou entender. Não vou aqui dizer que o prefeito salvaguardar e tal, não. Vou manter a minha posição quando votei a favor da emenda do vereador Fernando Malon. Seria incoerente da minha parte agora eu votar contrário ao vereador Fernando Malon, a sua emenda que o senhor apresentou na época. Porque eu lembro bem no dia da votação, eu votei a favor da emenda, quando foi solicitado para que eu votasse contra o projeto, eu disse que eu não votaria contra o projeto. Votaria com o projeto porque eu tinha votado a favor da emenda. Lembrado, vereador Fernando Malon? Eu coloquei, essa foi a minha colocação, e vou me manter com essa votação pela derrubada do veto também. Até porque eu não posso concordar que, havendo um parecer jurídico dessa Casa de Leis, aqui nós temos advogados nessa Casa de Leis, que têm entendimentos em relação. Nós também temos entendimento e conhecimento de leis. Nós sabemos o que nós estamos fazendo e o que estamos votando. Portanto, a minha posição também, vereador Fernando Malon, é pela derrubada do veto. Era isso aí, senhor presidente, mas eu não mudaria a minha posição em relação ao dia da votação. Então, eu mantenho a minha posição pela derrubada do veto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de emitir minha opinião sobre essa questão da derrubada do veto, e a minha opinião segue um entendimento que eu tenho já, que vem desde a gestão passada, quando ainda não era vereador, era primeiro suplente, e assumi por um mês aqui em 2014 na Câmara, e questionei muito o Executivo Municipal, na figura do então prefeito Fernando Turic, quando realizou e colocou no orçamento do município um repasse, retirando dinheiro do SAMAI, na época, 2 milhões de reais, sem passar uma lei específica aqui pela Câmara. E eu bati muito nessa tecla na época que tinha que ter uma lei específica. O que é uma lei específica? Aquela lei que venha para cá e diga, ó,
vai ser retirado 2 milhões do SAMAI para repassar para a prefeitura para pagar isso, aquilo, ou para fazer essa transferência. E isso aquela vez não houve. E o dinheiro simplesmente foi repassado, porque constava no orçamento, e repassado para o SAMAI sem uma lei específica autorizativa aqui. E desde lá eu bati naquela tecla lá em 2014, e quando nós discutimos a questão da MUNESC, quando discutimos a questão da CNM, eu coloquei o meu posicionamento, que eu entendo que sim, é necessário uma lei específica, que é essa lei que a gente discutiu do ingresso do município na CNM. Então, não poderia o município simplesmente começar a pagar a Confederação Nacional dos Municípios, começar a participar, sem antes passar pela Câmara uma lei pedindo autorização dos vereadores para entrar na CNM. E essa lei que veio, essa lei que existe, essa lei que a gente aprovou da CNM. A questão da emenda do vereador Fernando, na época, era só para constar o valor, para incluir o valor que ia ser pago, e dizendo que, se tivesse alteração no valor, teria que, de novo, passar pela Câmara. Eu vejo que, vereador Fernando, se a gente verificar o artigo 1º da lei, ela diz: fica o Poder Executivo autorizado a contribuir mensalmente com a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, entidade nacional de representação dos municípios do Estado de Santa Catarina. Então, eu entendo que, se o artigo 3º sair, que é a intenção do Executivo, vetar a alteração, ela não fica caduca, ela continua sendo uma autorização para o município adentrar e fazer parte da CNM. Estando na CNM, vai seguir as regras da Confederação com relação a valores, mensalidades, que são estabelecidas pelo tamanho do município. Então, todos os municípios que estão na CNM pagam um valor mensalmente de acordo com a população que ele tem. Então, São Bento entra, né, lá com seus 83 mil habitantes, vai pagar o mesmo que o município que tem 83 mil habitantes também está na CNM. Então, é proporcional ao tamanho. Então, eu entendo que nós mantermos o veto que veio do Executivo não afeta e não torna caduco o projeto, a gente continua estando na CNM, o projeto é específico, e eu bato na tecla também de que o Tribunal de Contas reformou o entendimento deles com base no questionamento que foi feito pela Câmara, dizendo justamente que tem que ser feito como o Executivo fez, que é fazer um projeto específico, não pode vir só uma rubrica lá no orçamento, lá na LDO, que daí sim poderia estar escondido, a gente não saberia onde vai ser gasto. Mas o Executivo mandou um projeto específico, mandou um projeto dizendo: ó, nós queremos fazer parte da CNM, para isso vamos contribuir conforme as regras da entidade. Então, existe o projeto específico, que é o que o Tribunal de Contas exige. Precisa ter um projeto específico, nós vamos discutir se queremos entrar ou não na CNM, foi isso que nós fizemos. Por isso que eu entendo que deve ser mantido o veto do Executivo, mesmo que a gente tenha os entendimentos jurídicos, e eu não vou questionar o conhecimento jurídico de cada um, não sou advogado, mas também tenho um entendimento que é o mesmo que eu defendi quando da votação do projeto, que sim, nós estamos atendendo o que o Tribunal de Contas exige, que é ter um projeto específico dizendo que a gente vai se associar à CNM. E que daí os valores vão constar todo ano na LDO, no projeto da LDO, que é o mesmo entendimento que eu tinha na questão da MUNESC. Ou seja, se a gente está na MUNESC, aprova a entrada na MUNESC, não precisa todo ano perguntar se a gente vai ficar na MUNESC. O município está na MUNESC e coloca no orçamento os valores consignados. E nós podemos, dentro do orçamento, sim, discutir e retirar os valores, impedindo que o município continue participando de alguma dessas entidades. Por isso que o encaminhamento do meu voto é pela manutenção do veto, por concordar com o entendimento do jurídico do Executivo Municipal, que colocou nas razões, inclusive, vereador Fernando, no veto fala que a questão de constar o valor no artigo não é o problema. O problema é só que tem que passar a lei todo ano se quiser alterar, que daí diz que a lei não seria específica e ela é específica. Então, foi esse ponto que foi colocado na sustentação do veto pelo Executivo Municipal. Então, eu encaminho meu voto pela manutenção do veto proposto pelo Executivo. Continue em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar? Eu informo os senhores vereadores que, conforme o artigo 145 do nosso regimento, a votação para derrubada de veto ou manutenção de veto é por maioria absoluta, ou seja, precisamos de 6 votos para derrubar o veto. E a votação é nominal, conforme o artigo 298, e é em um turno, ou seja, nós faremos a votação, é uma votação apenas. Então, a partir desse momento, está em votação o veto nominal, em votação nominal, o veto parcial ao projeto 255.
sendo que, para tanto, os vereadores serão nominados para declarar o seu voto. Sendo assim, vereador Fernando Malon, como vota? Contra o veto. Vereador Nivaldo Bogo. Voto pelo adequado do veto. Vereador Jairson Sabino. Contra o veto. Vereador Jaime Lima. Contra o veto. Vereador César Godoy. Contra o veto. Vereador Claudiomar Votroba. Contra o veto. Vereador Dagmar Nogueira. Manutenção do veto. Vereador Marco Redlich. Pela manutenção do veto. Vereador Ed Salomão. Contrário ao veto. Eu voto pela manutenção do veto. Sendo assim, 7 vereadores votaram contrários e 3 vereadores votaram favoráveis, portanto, está derrubado o veto ao projeto de lei número 255. Solicito ao secretário, vereador Marco Redlich, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da moção 115. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável à tramitação no plenário da moção 115 e recomenda a sua aprovação para posterior envio. Está em discussão a moção número 115, de autoria do vereador Ed Salomão, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos apresentando essa moção de aplauso a uma empresa que se instalou aqui no município de São Bento do Sul há 70 anos passados. Essa empresa muito tem contribuído para o desenvolvimento e engrandecimento da nossa querida São Bento do Sul. Eu estou falando da tipografia da Gráfica Hastreiter, fundada, então, na época, pelo senhor Antônio Hastreiter, né? Depois com a sociedade do Zé Fendri e Vicente Chapieski, Henri Pedro Knopf. Nós achamos, de bom ouvido, nós achamos de que esta gráfica merece ser homenageada por tudo que ela fez. Ela, na década de 40, já existia em São Bento do Sul uma tipografia que imprimia somente panfletos e semelhantes de cunho, principalmente político. Não existia assim uma gráfica estabelecida. Em 1948, o senhor Antônio Hastreiter comprou essa tipografia, que só imprimia panfletos, e que nós, era menino, pegava esses panfletos e ia distribuir por aí. Aí colar nos postos, aí, campanha política, para ganhar uns quebrados aí dos políticos na época. E o senhor Antônio acabou adquirindo esse maquinário que imprimia esses panfletos e criou a tipografia Hastreiter. Então, eu acho, e gostaria de pedir o apoio dos senhores vereadores para a aprovação dessa moção, e assim estaremos homenageando a quem há 70 anos ajuda e trabalha pelo desenvolvimento de nossa São Bento do Sul. Por causa disso, peço, senhor presidente, o apoio de todos os senhores, né? Cumprimentar também o senhor José Fendri, que foi um dos precursores, também juntamente com o senhor Antônio Hastreiter, que iniciaram. Depois, como já coloquei, o senhor Henri Pedro Knopf e o Vicente Chapieski adquiriram, com a saída do Vicente Chapieski, falecimento dele, a família do Henri Pedro Knopf adquiriu todos as demais ações da tipografia e continua tocando até hoje. Então, em nome do Toninho, que é um dos diretores lá, nós achamos por bem apresentar essa moção de aplauso à tipografia Hastreiter. Era isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Vereador Dagmar Nogueira. Quero parabenizar o vereador Ed Salomão pela iniciativa e, oportunamente, gostaria também, se possível, subscrever a moção, mesmo porque é o seguinte,
eu acho fantástico quando nós encontramos na nossa cidade essas empresas e empreendedores que há tanto tempo atrás têm essas iniciativas e elas passam por décadas e passam por situações diversas e prevalecem. E eles não desistem. E eles sustentam um nome, uma marca, um trabalho, uma qualidade inimaginável. Isso marca a cidade de São Bento. Isso é tradição na cidade de São Bento. Por isso, assim também como outros empreendimentos que tem em São Bento e aqueles também que nós estamos, vereador Edi Salomão, e o senhor carrega na sua memória muitas lembranças disso, outros que não só merecem, mas outros que estão começando agora. Volto a dizer, é tempo de nós plantarmos novos empreendedores, é tempo de plantarmos novos projetos, é tempo de, nesta crise, assim, acreditando que pessoas virão e darão continuidade, farão aquilo pelo qual foram fundados. Se olhar para trás, naquela época, imagina só depender de folhetinho para a política, para piar distribuir, não é? Como é que podia imaginar o que se faz hoje? Então, eu admiro, particularmente, eu admiro esse tipo de empreendimento, de pessoas que têm essa visão. E São Bento é rico de pessoas visionárias, empreendedoras. Tem que ser homenageado e nós temos, é nossa vez também, de plantar boas sementes nesse tempo. Muito obrigado. Continue a discussão, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar o histórico que Vossa Excelência colocou. Eu não sabia toda essa história. Muito interessante a história da gráfica Hastreiter. Que não tem mais nenhum Hastreiter, mas eles mantiveram o Hastreiter no nome. E eu tenho uma vinculação afetiva com a família Knopp, porque eu sou amigo de colégio de um dos atuais sócios, Zé Maurício Knopp, e eu frequentava na minha infância e juventude a casa do seu Renfredo. Sei da idoneidade daquela família, do seu Renfredo, da dona Inês e dos irmãos todos. Então, eu parabenizo louvo a atitude o histórico desta família, principalmente, que foi a que eu conheci efetivamente nesse trabalho, por quem eu tenho um grande carinho. E, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria também de ser signatário dessa moção de aplauso. Tem todo o meu apoio. Obrigado. Continue a discussão, vereador Jaime Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizo também pela indicação, com certeza muito válida. Se me permitir, gostaria também de subscrever. Tenho um carinho muito grande pela família Knopp também, então, se possível, subscrevo. Obrigado. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção número 115 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 115. Solicito ao secretário, vereador Marco Redlich, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na moção 116. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável à tramitação no plenário da moção 116 e recomenda sua aprovação para posterior envio. Em discussão única, moção número 116, de autoria do vereador Edi Salomão, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, essa moção também que nós apresentamos aqui justamente também para fazer justiça a uma pessoa que muito contribuiu, principalmente com a nossa querida banda Tremel, né? E uma pessoa que batalhou, e após o falecimento do saudoso Afonso Tremel, nosso popular xerife, nosso amigo, ele assumiu o comando da banda Tremel e, alguns anos depois, ele acabou deixando o comando da banda Tremel, deixou de ser maestro e praticamente ficou meio no anonimato, continuou tocando lá na cidade de Rio Negro, no Paraná, participou de diversas bandas, né?
Ele tem uma tradição cultural muito grande. Eu estou falando do maestro Matias Herzer. O vereador Fernando Malon também tem um conhecimento muito profundo em relação a ele e a família dele, por tudo que ele fez. Ele já foi homenageado em município de Rio Negro, em outros municípios. E nós achamos por bem de que, em agradecimento a tudo que ele fez pela banda Tremel, em dar continuidade àquele trabalho que a família Tremel iniciou em 1913, quando fundou a banda Tremel aqui no município de São Bento do Sul. A banda Tremel, existiam bandas anteriores, o prefeito é testemunha disso, inclusive todos os familiares do prefeito praticamente participavam das bandas, e nossos familiares também, nossos bisavós participavam, família Ulrich, bisavô do prefeito, meu bisavô. Então, essa tradição da música em São Bento é uma coisa que já veio com os nossos antepassados, continuou sendo mantido. Hoje nós temos diversas tradições. Um dos exemplos está aqui hoje, a Sociedade de Varsóvia, que vem mantendo a tradição da etnia polonesa. Então, aqui nós estamos mantendo a tradição musical, e quando o João Tremel veio a falecer, o xerife assumiu o comando da banda Tremel, e depois do xerife, o Matias Etzer, não tinha maestro, ele tocou a banda Tremel durante alguns anos, e por causa disso nós estamos apresentando esta moção para que a Câmara, para que o município de São Bento do Sul homenageie ele e faça essa honraria para o seu Matias Esser. Eu tenho certeza que São Bento do Sul, em nome de todos os senhores vereadores, está cumprindo com a missão de agradecimento por tudo aquilo que as pessoas fazem pelo nosso município. Era isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez o histórico apresentado pelo vereador Edmar Salomão é digno de elogios. Faz com que a gente consiga entender a grandiosidade da pessoa do senhor Matias Herzer. Eu o conheço pessoalmente, pai do meu ex-sócio, Marcelo Herzer, uma pessoa extremamente digna, séria, honesta, que com já mais de 90 anos, ele ainda se dedica à música, ele ainda faz as suas atividades pessoais como se tivesse 50 anos e não 90 anos. É uma pessoa por quem eu tenho um extremo carinho, e eu sou, obviamente, favorável a isso. E, mais uma vez, senhor presidente, senhor vereador, eu peço a gentileza de me permitir assinar essa moção de aplausos do maestro Matias Herzer. Obrigado. Continue a discussão. Quero também parabenizar o vereador Edi pela moção de aplauso, sem dúvida meritória. E gostaria, vereador, de subscrever também esta moção e também a anterior, né, que fique registrado que eu possa subscrever as duas moções junto com o senhor, porque realmente são moções que valorizam a nossa gente, o pessoal que faz por São Bento, já fez por São Bento muito, né? Então, sem dúvida que são homenagens justíssimas que o senhor está prestando nessa noite. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção número 116 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção número 116. Coloco em discussão única o requerimento de informação número 149, de autoria do vereador Jairson Sabino, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento de informação 149, falando sobre a COSIP, a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Então, aqui nós estamos fazendo um requerimento de informações, onde diz o seguinte: qual o valor arrecadado mês a mês pela administração pública com a COSIP, contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, desde janeiro de 2017 até o presente momento?
qual o valor das despesas arcadas pela administração pública com iluminação pública, manutenção da rede e outras desde janeiro de 2017 até o momento, detalhando quais despesas mês a mês. Existe, em caso afirmativo, qual é o planejamento por parte do Poder Executivo para implementar projetos e ações de melhoria e extensão da rede de iluminação pública, visando atender às demandas em nosso município? Então, esse requerimento se faz necessário, pois visa buscar informações sobre a COSIP em nosso município, questiona-se ainda os valores arrecadados pela administração pública com a COSIP, bem como relatórios de despesas, e se existe planejamento por parte do Poder Executivo visando a melhoria e implantação de novos pontos de iluminação pública em nosso município. Nós temos ouvido o cidadão contribuinte reclamando tantas e tantas vezes sobre a falta de iluminação pública. Notadamente se reclama da falta dessas lâmpadas funcionando, dessas lâmpadas ativas, nas imediações das residências de cada pessoa, né? O cidadão anda pelo município todo, mas ele tem um percurso, né, que ele vai fazer via trabalho e suas atividades, enfim. E essas reclamações. E são frequentes. Trabalhando com rádio, então, eu creio que a gente acaba recebendo tantas reclamações. O pessoal quer saber, escuta, mas não tem, né, não existe? Tem a COSIP, tem a contribuição sobre esse assunto. Por isso nós estamos perguntando, porque é difícil, bastante difícil, que a gente veja esse tipo de informação na mídia local. Nos jornais, nas rádios, não se traz esse tipo de informação. Eventualmente, com uma entrevista com alguém do setor, de uma rádio, num jornal, seria oportuno, e aquele grupo de ouvintes daquela rádio, então leitores daquele jornal, acabam ficando sabendo. E o que nós queremos fazer é dar publicidade, uma vez que o Executivo possa nos fornecer essas informações, para que a gente possa dar publicidade, porque as pessoas sabem que, olha, é arrecadado o valor X, hoje tem um valor médio mensal de despesas com troca de lâmpadas, as lâmpadas queimam por fadiga da lâmpada, queimam até vandalismo acontece e tal. Tudo isso aí pode ser informado para que as pessoas saibam o que estão pagando, quanto estão pagando, onde está sendo usado, todo o trabalho, todos os projetos que o Executivo tem, toda a utilização dessas verbas para que a gente possa dar publicidade aos cidadãos desses valores e o que é feito com isso e que existe essa COSIP, que à medida que o cidadão tem a necessidade, ele entra em contato, solicita a substituição dessas lâmpadas, seja nas proximidades onde ele mora ou em qualquer outro endereço. Por isso, peço aqui aos senhores vereadores a aprovação desse requerimento, para que a gente possa depois dar publicidade a essas informações. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vereador Claudimar Votroba. Senhor presidente, senhores vereadores, favorável ao requerimento de informação, com certeza. A gente sabe que a COSIP, quando acaba queimando alguma lâmpada, antigamente, né, a gente pegava a fatura e ia lá no 0800, né, que era a responsabilidade da Celesc. Mas de um tempo para cá, agora ficou por responsabilidade do município. Aproveitar o requerimento e passar o número de telefone, o residencial, no caso da COSIP, direto, e também a nova tecnologia, o WhatsApp. Qualquer lâmpada que tiver queimada em frente à sua casa, só entre em contato com 984960951. Esse é o WhatsApp da COSIP. Aproveitando já para fazer a propaganda, qualquer lâmpada que tiver queimada na frente da sua casa, só passar um zap lá nesse número aí que já nos próximos dias já será atendido. Então, tem a nova tecnologia WhatsApp e também tem o 3635-5091. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 149 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 149. Solicito ao secretário, vereador Marco Rodrigo Redles, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas na prestação de contas da Academia de Atletas. A Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social, reunida no dia de hoje para análise dos documentos encaminhados pela Academia de Atletas, vem propor ao plenário desta Casa de Leis a aprovação da prestação de contas do exercício 2018
bem como solicitar que seja fornecido o certificado de regularidade para o exercício de 2019. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também vem propor ao plenário a aprovação da prestação de contas de 2018 e a emissão do certificado de regularidade. Em discussão única, a prestação de contas e a solicitação do certificado de regularidade da Academia de Atletas. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a prestação de contas da Academia de Atletas e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a solicitação do certificado de regularidade de entidade pública da Academia de Atletas. Em segunda discussão, projeto de lei número 279 do Executivo. Ninguém querendo se manifestar. É que ratifica o termo de cessão entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Prefeitura de São Bento do Sul. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 279 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 279. Em segunda discussão, projeto de lei número 281, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e dá outras providências. Vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, então o projeto de lei 281/2019, é o projeto que autoriza o Executivo Municipal a contratar um financiamento com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Esse projeto ele deu entrada inicialmente nessa Câmara há algum tempo atrás, porém, devido à solicitação de alguns vereadores, com relação a maiores detalhamentos sobre o financiamento em si, como questões de taxa de juros, prazos de pagamento, ele foi retirado da pauta e agora ele voltou. Já fizemos a primeira discussão na última sessão, hoje estamos na segunda discussão. O objetivo do projeto é a contratação de um financiamento de R$1.035.000, que poderá ser pago até 72 meses, dos quais os 12 primeiros são de carência. O destino do recurso é a construção do ginásio da ginástica, um centro de treinamento para a ginástica olímpica em São Bento do Sul. Então, falamos sobre isso na sessão de segunda-feira. Destaquei aqui a importância da aprovação desse projeto para que possamos autorizar o município a contratar esse financiamento para realizar essa construção. Gostaria de aproveitar a presença do prefeito Magno Bauman aqui para parabenizar pelo envio desse projeto do Executivo para a Câmara, pensando e valorizando essa modalidade que é a ginástica olímpica do município de São Bento do Sul. Sabemos, prefeito, que o senhor, inclusive, é um ex-atleta da ginástica olímpica do município, e a ginástica olímpica em São Bento do Sul já trouxe diversas alegrias para o nosso município, diversas conquistas, e hoje a gente vê no plenário aqui que a futura geração que vai orgulhar ainda mais São Bento do Sul está presente aqui hoje, os técnicos que estão trabalhando hoje com a ginástica olímpica no município, e a gente já destacou na primeira discussão do projeto os resultados que já estão sendo obtidos pela ginástica, como na Olesc do ano passado, quando diversas medalhas vieram para São Bento do Sul, os atletas estão aqui presentes, a gente já fez até uma homenagem aqui na Câmara aos atletas. Então, a intenção do município é construir o centro de treinamento da ginástica olímpica para que ela tenha um local adequado para treinamento. Hoje, os treinamentos são realizados na antiga Móveis Leopoldo, em uma parte do imóvel cedido pelo município, mas não é o local mais adequado para a montagem dos equipamentos e para desenvolver as atividades lá. Gostaria também de registrar a presença do Silvio, hoje o presidente da FMD, está aqui, a equipe da FMD também está aqui, o Sabiá, o Vargas, que estão trabalhando nesse projeto para que São Bento possa ter futuramente um centro de treinamentos digno para a modalidade, porque eu declaro meu voto favorável ao projeto, porque nós entendemos que o esporte é uma prioridade, tem que ser uma prioridade também, porque o esporte prepara o cidadão, prepara os jovens, faz o município economizar na saúde, principalmente lá na frente, a manutenção das crianças, jovens e até dos adultos no esporte gera uma redução de gastos futuros com saúde. Então, o esporte é saúde também, por isso eu declaro meu voto favorável e peço apoio dos vereadores para que possamos aprovar o projeto do financiamento. Continue a discussão. Vereador Ed Salomão.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou ratificar aquilo que eu coloquei na primeira discussão desse projeto e dizer que, já na primeira discussão do projeto, eu disse que me colocaria favorável a esse projeto. Eu sei que a Prefeitura vai fazer um empréstimo, vai contrariar uma dívida que futuramente alguém vai pagar, o município tem que pagar, mas dentro do que eu estou entendendo no projeto, só existe essa maneira da Prefeitura construir o projeto do ginásio de ginástica, que existe no nosso município do Rio Grande do Sul há quase 120 anos. A ginástica agora, nos últimos tempos, ela vinha dando uma freada, não tinha um desenvolvimento muito grande, e de repente ela começou a ressurgir das cinzas novamente, e aí está, em instalações precárias, praticamente sem condições de praticar a ginástica que tem que ser praticada. Então, eu vou me colocar favorável a esse projeto, né? Vou esperar a agilidade do Executivo Municipal, aproveitando a presença do prefeito, para que, o quanto antes, construa esse ginásio de ginástica, e vou concordar plenamente com os demais vereadores que disseram que existem prioridades como educação, saúde, uma série de coisas, existem, mas ginástica também é educação. Ginástica, nem todos, eu disse na primeira discussão, querem jogar futebol como eu joguei. Nem todos querem jogar basquete, ninguém todos querem jogar voleibol. Uma grande quantidade de crianças querem praticar ginástica. E se nós não tivermos o local para eles praticar ginástica, nós não vamos revelar atleta, não vamos apresentar São Bento do Sul lá fora, com muita honraria, apresentar atletas campeões. Nós podemos tirar da rua, nós vamos tirar crianças da rua. O município tem que, eu tenho certeza que vai dar condições que todos tenham uma oportunidade. Nós temos que dar uma oportunidade a todas as crianças para que todas as crianças tenham uma oportunidade. E em construir esse ginásio de ginástica, no local que a Prefeitura está se propondo a construir, que vai ser construído ali, eu acho importante porque é dentro de uma área, dentro de um terreno de propriedade do município. Eu disse aqui na primeira discussão, prefeito, que eu me colocava contrário quando o município quer construir qualquer obra pública em cima de um terreno que não lhe pertence. Eu não posso concordar. Nós temos o exemplo do ginásio de ginástica que São Bento tinha, foi construído com uma cessão de uso por 20 anos, passou seus 20 anos, ele voltou para quem era o dono do terreno e o município acabou ficando sem o ginásio. Então, nós temos a oportunidade, nós sabemos que tem aí esse juro a ser pago, uma série, mas se não for assim, não saiu o ginásio de ginástica. Então, havia uma preocupação, inclusive, do presidente da Fundação em relação à minha posição. A minha posição é a favor do esporte, é a favor da educação, é a favor da saúde, é a favor do povo, é a favor da comunidade. Sempre vai ser assim. Os senhores viram a votação anterior. Se eu achei que tem que votar contra, vou votar sempre com a minha consciência, tranquilo, porque eu quero dormir tranquilo. Estou votando tranquilo nesse projeto favorável à construção do ginásio de ginástica, porque São Bento do Sul merece e precisa de um ginásio de ginástica. Era isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, bastante breve para não me tornar repetitivo, onde se pretende a construção desse ginásio, se eu posso chamar assim, se me permite dirigir-me a quem está fora do plenário, Pedro Esquiba, é ali próximo à sua residência, mais ou menos? Pergunto só para ter certeza, porque me lembro que alguns poucos anos atrás, se eu estou esquecendo de alguém, mas eu, o vereador Pete e o vereador Edi, estivemos lá justamente para sermos contrários à intenção de uma construção de uma cozinha industrial no local, não era isso? Me lembro bem, eu estou falando nós três porque eu me lembro de nós três de vereadores, não sei se tinha mais outros aqui. Me dá uma parte, vereador. Claro. Nós estivemos na área de cima, um pouquinho acima dessa área, que vai ser essa área aqui, onde vão construir o ginásio de ginástica, é a área que pertencia à Associação dos Catadores, lá da cooperativa de catadores, que ela foi devolvida ao município por problemas que surgiram. É um pouquinho abaixo daquela onde nós estivemos lá para impedir, na época, a construção daquela cozinha industrial dentro de uma área totalmente residencial.
Então é isso aí. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, senhor vereador. Eu só queria ter certeza que era esse mesmo imóvel. Então, eu tive uma conversa bastante profícua hoje à tarde com o prefeito Magno. Conversei também com o nosso presidente Silvio, com o Vargas, que é um defensor árduo, com mais pessoas, mas eu quero destacar esses três que eu tive uma conversa mais ampla, claro que a gente precisa entender a importância, mas que ainda foram mais efusivos quanto à importância disso tudo, e conversei com atletas também. E diante de todo o cenário, eu acredito que a votação pela aprovação é o melhor caminho para a cidade e também para a gente tentar resgatar um pouquinho da nossa veia esportiva. Aqui, a aprovação desse projeto se faz necessária e, por isso, senhor prefeito, eu encaminho o meu voto favorável. Li também, não sei se foi no jornal de hoje, Silvio, que pretende-se até início do segundo semestre desse ano as obras, é isso? Ou eu li equivocado? Ele é equivocado, tá bom. Tá bom. De qualquer forma, eu faço o mesmo apelo que o vereador Edi para que se inicie o mais rapidamente possível, porque senão a gente sabe que fica esquecido. Obrigado, e é por esse encaminhamento. Obrigado aos que me contribuíram com as informações. Continue a discussão, vereador Jaime Lima. Vereador Jaime Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui fazer a minha manifestação. Como desportista que fui, devo muito ao esporte. Quero que fique registrado também que sou desfavorável à maneira como está sendo conduzida esse financiamento, mas com certeza eu sou a favor do esporte. Então não sou eu que vou julgar o que é ou não prioridade junto à administração pública. A população sim vai julgar, cada um tem o seu entendimento. Eu quero que fique registrado que sou desfavorável à atitude da maneira, mas pela minha consciência vou votar favorável ao projeto. Continue a discussão, vereador Claudiomar Votroba. Senhor presidente, senhores vereadores, lendo o projeto ali do centro de treinamento, né, que vai ser financiado, totalmente favorável, né, à construção desse centro de treinamento. A gente vê aqui brilho nos olhos das crianças aí, em poder estar usufruindo logo mais num espaço novo, bonito, amplo e moderno, né? São 117 anos de tradição, né, da ginástica olímpica em São Bento do Sul. Então tem história mesmo, né? Quantas famílias já passaram, né? Quantas medalhas vieram para São Bento, quantos troféus, muitas conquistas, né? São Bento do Sul sendo representado em várias cidades. E lembrando aqui, lendo no projeto ali, a Neide de Fátima Lobermaier, né? Que destacou bastante nos Jogos Abertos de Santa Catarina e veio a falecer num dia de uma disputa, né? Em 1992. E está registrado também junto nesse projeto aí, né? E a prefeitura batizou o nome dela num centro de educação infantil, lá no bairro Serra Alta, né? Levou o nome dela em destaque por todas as conquistas que trouxe para São Bento do Sul. E eu voto favorável a esse projeto aqui para que possa manter viva a prática, né, da ginástica em São Bento do Sul e torne uma necessidade do espaço também adequado para a atividade e os treinamentos. Me dá uma parte, vereador? Dá uma parte? Sim, sim. Obrigado, vereador. Vossa Excelência coloca a questão da denominação do ginásio. Eu até acho que a prefeitura deveria fazer uma pesquisa. Por exemplo, nós temos aqui no município, por exemplo, o primeiro ginasta de São Bento que implantou, isso eu sei porque eu já escrevi sobre isso, lá na escola de Colombo, o vereador Fernando Malon, lá na igreja luterana, lá funcionava uma academia de ginástica fora. Quando chovia era um Deus nos acuda ali. Mas um dos precursores da ginástica em São Bento foi Gustavo Caio. Nós não podemos esquecer. Depois tivemos uma continuidade com Richard Bell também. Acho que tem que ser
nós temos que ver bem, nós vamos ver, inclusive, me deram sugestão também que foi nominada lá da creche, a Barça Atlas, acho que já o município prestou uma homenagem muito bonita a ela, a Loba Maia lá, né, que acabou falecendo, praticando ginástica. Mas eu acho que tem que ser feito um estudo bem, deixar de lado, vamos dizer, cada um querer puxar para o seu lado e nós olhar quem realmente deu início, quem fez e quem foi o precursor disso aí. E daí, então, amanhã, depois, quando estiver pronto, colocar esse nome lá no ginásio. Obrigado pela parte. E não vai ser só o centro de treinamento, se hoje ser aprovado aqui com a maioria dos votos, né? Vai ter também compra de equipamentos novos. As crianças que estão aí jovens, né? Vai ter equipamentos novos, como o solo, né? O tambotrack, cama elástica, o trampolim e vários colchões, né, de proteção. Vai ser tudo novo. Então, a gente já está vendo aí o sorriso aí no rostinho das crianças aí que já estão felizes aí. Então, vamos esperar mesmo a aprovação aqui no final para comemorar. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já havia me manifestado com relação ao projeto na sessão, na discussão anterior, e hoje eu quero reforçar que não somos contra a construção do centro de treinamento de ginástica olímpica, mas somos contra a forma de como ela está sendo realizada. 50%, já falei na outra sessão, ou seja, R$500 mil de juros. Não tem como nós permitirmos isso, não dá para deixar que o governo atual arrebente com as contas do município dessa forma. É preciso que se encontre uma outra forma para se construir, viabilizar recursos de outra forma, para não se pagar um valor exorbitante de juros. E para o pessoal que nos acompanha aqui, que são os maiores interessados, eu digo que, conforme as manifestações da sessão anterior, da discussão anterior e a de hoje, o projeto será aprovado, atendendo, no caso, o desejo do pessoal que está presente e de outras pessoas, porém não terá o consentimento desse vereador por essas questões. E eu digo que, hoje, se continuar sendo gasto dessa forma o dinheiro, futuramente, então, eu entendo que eu votar, dizer que, votando favorável, eu sou a favor do esporte, nesse projeto, eu votando favorável, eu entendo que seria o contrário, porque dessa forma, futuramente, não terá recursos para outras atividades esportivas, não terá recursos daqui a pouco até para pagar as pessoas, os instrutores, digamos, nesse caso. Então, o governo tem anunciado até investimentos em outras áreas, que até podemos dizer que são menos importantes. Então, que se tire dessas outras aí, esses recursos e se construa com recursos próprios esse centro. Eu até lamento, aproveitando a presença do prefeito Magno, na última sessão que Vossa Excelência fez presente aqui, eu solicitei para que seja, que não entupa essa Câmara aqui de projetos para financiamentos. Nós precisamos agir com responsabilidade nesse sentido, porque futuramente, a coisa vai complicar, vai ficar difícil para se pagar, não dá para pensar só politicamente. Então, eu até havia pedido e senti no semblante do prefeito até que seríamos atendidos, mas eu vejo que não. Então, esse vereador será contrário a este projeto, não contrário à construção, mas contrário a este projeto da forma como ele veio, pela exorbitância de juros que serão pagos. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Vereador Jairson Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já manifestei na primeira discussão desse projeto, que é importante para
o esporte, ou para parte do esporte. Já expliquei aqui as minhas razões, vou manter as minhas razões. Conversei essa semana com cidadãos contribuintes desse município, via rádio, no trabalho que nós fazemos com a rádio, conversando pessoalmente com os cidadãos contribuintes, na loja, no supermercado, em todos os lugares onde estivemos esses últimos dias. E o apelo da maioria das pessoas, para não dizer todas, com as quais nós conversamos, é um só. Lembrando que o nosso voto aqui expressa a vontade das pessoas que nos conduziram até aqui. Falei isso no rádio, quero deixar isso muito bem claro aqui, que não estamos aqui para votar a nossa vontade. As nossas vontades, as nossas necessidades, as nossas paixões, ou votar contra o que não gostamos, nada. Não é isso. Não se trata disso. Trata-se de responsabilidade com o dinheiro do contribuinte. É óbvio que nós somos a favor do esporte, somos a favor da educação, somos a favor da saúde, tudo isso nós somos favoráveis. Agora, nós não podemos pegar a criança e sair desfilando com a criança nas vitrines do shopping center e ficar apatetados com o brilho do olho da criança, que quer tudo que ela está vendo ali na frente dela. É normal que a criança queira tudo que ela está vendo ali na frente dos seus olhos? Mas é claro, é criança. Ela não sabe quanto custa. Ela não sabe quantos pais ganham. Ela não sabe que o pai tem que pagar os alimentos, a água, a luz, o vestuário. Não sabe disso. Ela não sabe quanto é o litro da gasolina, ela não sabe o preço do carro. A criança não sabe de nada disso. Nós não podemos trabalhar aqui com adultos falando em dinheiro, muito dinheiro, e usar o sentimentalismo. O brasileiro é acostumado, e tem estatística disso, a comprar de forma compulsiva. Passa na vitrine, viu o negócio, gostou, compra. Taca no cartão. Depois vem o cartão. 300% de juros ao ano. E vira bola de neve, porque não se pode pagar. Não se dá conta de pagar. Então não vem o governo aqui, senhor presidente, senhores vereadores, senhor prefeito, cumprimentamos aqui respeitosamente o prefeito que se faz presente, não veio o governo aqui pedir verba para contratar mais médicos. Ainda não. Vamos fazer por contrato? Nós precisamos colocar esse raio-x para funcionar 7 anos na Caixa. Há quem afirme, profissionais da área, afirme que esse raio-x não vai funcionar depois de 7 anos na Caixa. Não vai, não sei. Estou só reprisando o que eu já tenho ouvido. Então, nós temos tantas e tantas carências, e são tantos os valores a pagar, são tantas as dívidas, e nós temos essas dívidas também deixadas por governos anteriores, que agiram de forma irresponsável tantas e tantas vezes. Com cabides de emprego, com horas extras, com funções gratificadas. Nós começamos esse mandato, essa legislatura, sim, já tendo que endossar, aprovar a goela abaixo, todos estão lembrados, ou a prefeitura simplesmente não ia poder trabalhar, prefeito, certo? Valores que nós tivemos que aprovar, aprovei contra a minha vontade, porque senão, para que todos possam entender, a prefeitura ficaria numa espécie de SPC, de Serasa, totalmente fora da condição de poder trabalhar, porque tinha dívidas do mandato anterior, coisa que eu ainda não entendi da tal da lei da responsabilidade fiscal, que o prefeito não precisa pagar no final do seu mandato, ele só precisa renegociar, daí está tudo certo. Então, assim, se nós continuarmos agindo dessa forma, de fazer dívida para chutar para frente, para pagar lá na frente nós vamos continuar com problemas. Nós temos aí a afirmação do vereador, me permita citar aqui, eu ouvi a sua entrevista com o Jorge Lemos na Rádio Liberdade essa semana, na terça-feira, eu dizia que a fila da saúde está zerada. Então, são 25 mil pessoas precisando de consulta com especialista, 15 mil a primeira consulta, segunda consulta mais 9 mil e pouco, são mais de 25 mil pessoas que, claro, não conseguem marcar uma cirurgia, vereador Malon, porque está represado, não tem especialista no município, e vai continuar a não ter. Então, as pessoas que estão doentes, estão precisando de médico, remédio, exame, consulta, cirurgia, vão continuar precisando, porque
o centro cirúrgico do Hospital Sagrada Família está ocioso. Essas consultas não são marcadas. Não se fala com o especialista, não se faz exame. Então, assim, é dessa forma. É inchando a máquina com cabides de emprego. E aí nós temos aí uma previsão do quê? De R$900 mil para a imprensa esse ano? Bom, que ótimo. 900 mil, mais 100 mil pagaria esse ginásio já de pronto. Aí nós vamos para 1.500.000 rapidamente, com 50% de juros. Eu sou favorável ao esporte. Quero dizer aqui que já passou da hora de tirar o xadrez daquela salinha minúscula onde está. O xadrez também tira gente da rua, da marginalidade, das drogas. O professor Eduardo recebe os nossos parabéns, tem feito um trabalho excepcional com o xadrez aqui. Tem vôlei, tem futebol, tem handebol, tem outras tantas vôlei, né, tantas outras modalidades. E nós estamos falando aqui de 1.500.000 para uma modalidade. Nós poderíamos continuar falando sobre a saúde, que está do jeito que está. Nós poderíamos falar aqui da educação, que as escolas estão literalmente caindo na cabeça dos alunos, com forro, com telhado, com tudo. Tá? E nós estamos falando aqui em votar um projeto de forma sentimental, para fazer uma expressão um tanto demagógica, e alguém vai pagar. Independente se vai ser ainda o prefeito Magno Boma ou outro que venha, que vá assinar esse cheque, senhores, nós vamos pagar essa conta. Nós é que vamos pagar. O cidadão contribuinte é que vai pagar toda essa conta, tá? Que vai pagar isso aí, com juro de 50% aproximadamente. Isso é um absurdo, isso aí. Tá? É um absurdo. E vamos continuar com aquela farmácia ali, tendo só a oferecer uma Cibalena e um Melhoral. Tá? Vamos continuar marcando consulta uma vez por mês, no dia 27, para quem vai 2, 3, 4, 5 meses e não consegue a cota, e por aí vai. Então, eu não posso concordar com esse projeto hoje, da forma que ele está proposto, a 1,5 milhão para pagar a prazo, lá na frente. Se é que vai ter dinheiro para pagar isso aí, dessa forma que está proposto, não. Se o município quisesse fazer uma reforma no centro administrativo Leopoldo Scherper, tirar a sala da merenda, da alimentação escolar, tirar dali, colocar o xadrez, reformar outro ambiente, de repente alugar um barracão desses que estão aí para alugar, na Avenida São Bento, na Imigrantes, nós temos imóveis bons, relativamente novos, altos, tem aquela questão de altura, para ginástica e tal, poderia se alugar, pagar com esse valor 30 anos de aluguel, se fosse o caso, não que vai ter que pagar. Paga 5 anos, paga 10, de repente, até lá nós estejamos numa condição melhor, até lá nós possamos parar de encher a prefeitura de cabide de emprego para o povo pagar, de repente sobra um dinheiro para comprar isso aí à vista e nós vamos comemorar junto com os atletas um ginásio novo e não comprado fiado e não comprado a juros de 50%. Nesse momento eu vou me manifestar contrário a essa forma, porque eu acho que essa forma de emprestar dinheiro para pagar lá na frente a juros de 50% é dar lucro para banqueiro. Não posso concordar. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão. Vereador Dagmar Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, querido prefeito, Magno Boma, presente hoje aqui nesta casa. O bom de estar na política é que a gente está no legislativo, que a gente aprende a ouvir muita coisa e aprende a escutar e aprende a guardar e aprende a conhecer as pessoas pelo que elas falam, não é? E é inadmissível, eu quero pedir desculpa a todas as pessoas, os pais que estão aqui presentes, né, em nome dos vereadores, porque acho que a fala anterior vocês não merecem ouvir o que ouviram. Mas eu quero dizer para vocês que esse vereador tem um ponto de vista muito claro em relação ao esporte nessa cidade. Vereador Edi Salomão, a ginástica não é só esporte, educação, é saúde também. 117 anos nós estamos esperando para ter um ginásio. Eu não sei quem daqui nasceu lá atrás, há 117 anos atrás. Acredito que não tenha ninguém aqui. Eu não tenho direito algum de impedir o sonho de tantos que começaram e fizeram passar o cajado de geração em geração, até o dia de hoje. A única coisa que eu posso fazer, em memória daqueles que começaram há 117 anos atrás,
é me colocar de pé e dizer: paz, eu sou favorável. Parabéns pelo trabalho que tem feito. Nós solicitamos que a plateia não se manifeste nem favoravelmente, nem contrariamente às manifestações dos vereadores, por favor, para que mantenhamos a ordem. Entendemos a alegria com essas palavras, mas eu peço, por favor, que a manifestação seja restrita, ok? Obrigado. Continua a discussão. O vereador Fernando Malon. Em primeiro lugar, eu quero render homenagem ao professor Silvio Munhoz, que me procurou. Nós temos conversado ontem, não foi possível. Hoje, por conta do que aconteceu, não pude atender, mas combinei com ele. Ele veio aqui antes e me explicou o projeto, me deu argumentos. E que, de certa forma, me sensibilizaram. É isso que tem que fazer. É o lobby no bom sentido, de fazer, de explicar as coisas para fazer valer, para fazer aprovar os seus projetos. Também recebi mensagens hoje, e acho que o vereador Sabino deve ter sido a mesma, porque falou de Avenida São Bento e falou em... né? Eu também recebi de pessoas da comunidade que fazem argumentações numéricas até. E uma pessoa me disse o seguinte: que existem imóveis na Avenida São Bento que, pelo valor que vai ser pago, poderia ficar 30 anos pagando o aluguel de um galpão de 250 metros quadrados que compra privada. Ah, mas não queremos pagar aluguel. Eu não estou dizendo que devemos pagar aluguel por 30 anos. Eu acho que nós poderíamos pagar um aluguel por 2, 3, 5 anos, até nós conseguirmos verba a fundo perdido. Verba a fundo perdido é aquela que não é emprestada, que é dada, né? A gente vai, corre atrás de verbas e consegue uma verba a fundo perdido, que algum deputado federal, estadual, ou senador colocou no orçamento e nos coloca. Só que os próprios deputados estaduais, federais e senadores, que têm uma verba limitada para fazer as suas emendas, se eles tiverem que escolher entre verba para um ginásio de esportes e saúde, vão dar para a saúde. Tem prioridades. E aí eu fiz a conta rapidamente aqui, que se fosse ia dar um aluguel de R$ 2.835 por mês do galpão, enquanto que nós vamos pagar R$ 21.037. Fiz a conta do que vai se pagar e por 32 meses, vai se pagar R$ 21.000 por mês, enquanto poderia se alugar um galpão por R$ 2.835, que eu digo, não deve ser por 30 anos, mas devíamos fazer de forma que se fosse até se conseguir uma segunda etapa. Como vem a questão da construção do terreno nos cidades, que vai ter discussão hoje, primeira discussão, mas não vou entrar no mérito hoje, mas mostrando algumas coisas que nós podemos talvez fazer uma alternativa. Dias atrás, o vereador Godoy colocou, e eu puxo as palavras dele, para que se diga o seguinte: não é salutar se jogar a opinião pública contra a posição dos vereadores. Os vereadores têm as suas opiniões e os senhores apresentaram suas exposições, que têm o seu valor, que devem ser respeitadas, e as oposições e as posições de quem pretende votar contra também têm o seu valor. Só quero já adiantar, o projeto vai estar aprovado, porque da forma como está feito o desenho dos votos aqui, ele está aprovado. Precisa de 5 votos. Já tenho 5 votos. Ainda que alguns vereadores votem contra, o projeto estará aprovado. Portanto, não há risco de não se fazer isso, já fiquem tranquilos. Mas é preciso se mostrar a posição que deve ser respeitada de quem não seja a favor, não da construção de um ginásio, da forma como se pretende fazer este ginásio com verba financiada, pagando uns juros que vai chegar ao final em 50% do valor, pega-se 100 e vai se pagar 150%.
E aí vem as tais das prioridades. Em outros momentos, isso aqui poderia passar tranquilamente. Vai passar, a gente já sabe, mas poderia passar sem discussões. Mas o que a gente vê hoje, e eu venho desde 2017, estamos em 2019, e aqui talvez tenham professores, tem professores que não estão ganhando o piso nacional de salário da educação. A prefeitura não está pagando para algumas categorias. Não fui eu que fui atrás, foi a população que veio mostrar nos jornais que algumas escolas estão em estado precaríssimo, com lonas nas janelas. Recebi a notícia, dias atrás, de que a saúde está determinando aos médicos que não peçam tais procedimentos, brecando os procedimentos. Quer dizer, saúde, educação, salário, que não são cumpridos, e nós vamos fazer a questão do ginásio de esportes. Eu acho que se o ginásio de esportes precisa, eu acho que merece ser feito. O trabalho que vem sendo feito pelo técnico é valorizadíssimo, valiosíssimo. O que tem conseguido os resultados é muito importante. Mas, neste momento, e aí me perdoe se nós conversamos, e eu até apontei, num princípio, num primeiro momento favorável à aprovação do projeto, mas é que os argumentos que são colocados, pesando o que falta fazer, e o que falta fazer não é maquiagem, são coisas importantes, e nós vamos fazer com dinheiro financiado um ginásio de esportes. Se nós tivéssemos dinheiro para pagar com dinheiro próprio um ginásio de esportes, não teria problema nenhum. Até na última discussão, o vereador ele falou que eu, como prefeito, fiz financiamentos para esgoto, e aí eu acho que não é justa a comparação entre a questão de esgoto e a questão de um ginásio de esportes. Por que foi feito o financiamento naquele momento? Porque, primeiro, a saúde é importante, é necessário fazer. Segundo lugar, o governo federal, se a gente ia chegar e pedir verba para uma creche, para uma escola, eles perguntavam, já fez saneamento básico? Não fez? Então vai fazer primeiro. Nós demos verba para saneamento básico. Quando você fizer isso, a gente dá outras verbas. Então a gente correu atrás de recursos para saneamento básico, para abrir as portas, os cofres, para conseguir outras verbas. E o prefeito, a atual gestão, conseguiu, não sei se foi nessa gestão ou foi na anterior, conseguiu 10 milhões a fundo perdido de esgoto, que também não veio apenas e tão somente porque se apresentou um projeto, mas porque já mostrou que São Bento está há bastante tempo investindo no saneamento básico. Então, nesse ponto, vereador, com todo respeito, eu acho que a comparação naquele momento não foi justa. Sou favorável a se fazer o esporte, sim, tal. Eu sei dos esforços que o Silvio está fazendo, e ele me expôs dos espaços das diversas atividades esportivas, e pelo que me deu para notar, está faltando ali a questão do xadrez, Eduardo, mas que ele está correndo atrás, ele me explicou o que está fazendo, está correndo atrás. Nesse momento, eu voto contrário ao projeto. Se o senhor prefeito municipal tiver outras alternativas para se fazer esse ginásio, ou então não fazer o ginásio agora e fazer uma outra solução, talvez um aluguel, até se conseguir uma verba a fundo perdido, eu irei aplaudir, seria o primeiro a aplaudir. Nesse momento, eu voto contrário. Continue a discussão. Vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, na manhã de hoje, nós tivemos aqui na Câmara a audiência pública de apresentação dos relatórios do orçamento do município. E eu, como presidente da Comissão de Finanças, Contas e Orçamentos, estive presente, ouvindo a secretária de Finanças mostrando qual é a realidade atual das finanças do município. Então, hoje, e um dos dados que é analisado e apresentado nesse relatório de gestão fiscal é o nível de endividamento. E eu acho importante a gente colocar esse ponto aqui na discussão, até para quem está nos assistindo aqui, os pais, né, os atletas, os professores, quem está nas suas casas, analisando os prós e contras do projeto, qual que é o nível de endividamento do município, até porque nós, vereadores, temos sim que nos preocupar com o nível de endividamento do município, porque ninguém quer inviabilizar para as futuras gestões o município para que fique com contas impagáveis. Então,
Hoje foi apresentado o relatório e o município hoje está com um índice de endividamento de 3,26% sobre a sua receita corrente líquida. Ou seja, de todo o valor arrecadado num ano, em 12 meses, a dívida do município hoje é de 3,26%. Para que todos entendam o que isso significa, a lei federal estabelece que o município pode ter, no máximo, 120% de endividamento em relação à sua receita corrente líquida, 120%. E somente tem hoje 3,26%. Então, isso significa o quê? Que o nível de endividamento do município é baixo, muito baixo. Os grandes financiamentos que foram feitos, inclusive citei na reunião anterior, quando o vereador Fernando era prefeito, ainda com relação ao saneamento, eles foram pagos em quase 3 gestões. O prefeito Magno terminou de pagar os financiamentos do BNDES nessa gestão agora, então foram quase 3 gestões pagando. O nível de endividamento do município era maior, já estava mais, tínhamos muito mais recursos comprometidos com o pagamento da dívida, e hoje, com a finalização desses financiamentos, justamente abriu-se essa possibilidade de realizar alguns novos financiamentos para investir em infraestrutura, para poder tentar atender os sonhos que a gente tem aqui em São Bento e da nossa comunidade. Então, eu precisava falar disso para mostrar que a gente não está autorizando esse financiamento, a gente não está inviabilizando o município nem nessa gestão agora, nem nas futuras gestões. Com relação à taxa de juros, ela é de 6,8% ao ano. E quem conhece um pouco mais do mercado financeiro, 6,8%, mais a TLP. Mas 6,8% de juros ao ano, quem conhece um pouco o mercado financeiro sabe que é uma taxa baixa, que não está acessível para nenhum de nós como pessoa física. Ninguém paga 6,8% ao ano de juros em nenhum tipo de financiamento que faz. Então, não é uma condição ruim. É claro que todos preferíamos que fosse investimento com recurso próprio, mas aí a gente entra, e até quero citar aqui, que foi falado nas falas anteriores, sobre as prioridades. E cogitou-se aqui a possibilidade de por que não fazer um financiamento para contratar médicos, ou para pagar médicos, ou para pagar algumas especialidades ou fazer exames. Os financiamentos estão previstos para serem realizados pelos municípios para investimentos. Investimentos são obras, instalações ou aquisição de equipamentos. Não se faz financiamentos para pagamento de contas correntes, folha de pagamento, pagamento dos médicos. E a despesa corrente é feita com o quê? Com recurso próprio. E pelo município estar dando prioridade para a saúde e para a educação, é que todos os recursos próprios são investidos nessas prioridades, é por isso que o financiamento vem a ser feito para poder fazer investimentos. Na reunião de hoje, a gente viu que o orçamento da saúde de São Bento do Sul, por ano, consome mais de 80 milhões do orçamento. Então, nós investimos mais de 80 milhões por ano do orçamento municipal em saúde. E em educação, mais 90 milhões. São as duas prioridades. Então, a gestão que hoje está no município, né, o prefeito Magno está aqui, pode comprovar isso, porque está à frente do município, as duas prioridades são educação e saúde. São 90 milhões na educação, 80 milhões na saúde. Então, nós estamos falando aqui de um financiamento de 1 milhão para ser pago em 5 anos. Então, a gente vai ter por ano aí um valor, em relação ao total do orçamento do município, que é de 300 milhões ano, o valor que vai ser pago é baixo. E justamente o financiamento está sendo feito por quê? Porque a prioridade é manter mais médicos, é conseguir fazer mais exames, é conseguir dar celeridade para a educação e para a saúde. É por isso que um investimento, que é uma construção, que é uma obra, tem que ser feito através de um financiamento. Eu quero fazer um comentário sobre a fala do vereador Sabino, que disse que me ouviu na entrevista que eu dei na rádio essa semana, e realmente, né, dei uma entrevista na rádio, porém ela não foi, a minha fala não foi compreendida porque foi alterada. Eu disse que, e repito aqui para todos que estão nos ouvindo, que a gestão municipal atual conseguiu zerar diversas filas na saúde. E diversos procedimentos cirúrgicos, exames, tiveram filas zeradas. Eu não disse que acabaram as filas na saúde. A gente sabe que tem procedimentos que têm filas, e filas grandes ainda. Mas, por exemplo, vou citar um exemplo, as cirurgias bariátricas. O prefeito pode confirmar aqui. A fila que existia até o final da gestão passada não existe mais. Não existe fila para a cirurgia bariátrica, porque elas foram zeradas pela atual gestão. Então, filas foram zeradas, deu-se mais... Acontecem mais investimentos hoje na saúde, o que faz com que reduza-se essas filas. Mas nós temos, sim, filas com
de procedimentos com 8 mil pessoas, com 4 mil pessoas na fila, de procedimentos que realmente ainda existem filas no município. Eu não disse que as filas foram zeradas, mas muitas delas foram zeradas sim. Então, só para corrigir o que eu falei durante a entrevista. Então, esse investimento que o município faz... O vereador Fernando quer uma parte? Sim. Não, é que o senhor falou só 6,87. Eu fiz uma pesquisa aqui. TLP está em 7% ao ano. Portanto, 7% mais 6,87 dá 13,87, 14% praticamente ao ano. Então, já não é mais só 6,87. Eu só fiz isso para que não se diga, pô, mas 6,87 é bem pouco, de fato é bem pouco. 14% está muito, mas muito pouquinho abaixo do juros que a gente pega para financiar, por exemplo, um carro. Eu consigo, e até porque eu fiz o financiamento, um pouquinho mais caro do que 14% ao ano. Só para fazer esse ponto. Portanto, não é só 6,17, é 6,17 mais TLP, que hoje está em 7% ao ano, que dá praticamente 14% ao ano. Obrigado. Ok, vereador. Até comparando, né, num caso de empréstimo, por exemplo, consignado em folha de pagamento, que é um dos mais baratos que tem, a gente está falando de quase 2% ao mês, 1,8%, 1,7%. Então, com certeza, o município ainda tem um acesso a uma taxa de juros menor para garantir o investimento que não se torne tão caro. Então, eu só queria fazer a colocação com relação à audiência pública que teve aqui hoje, e até eu lamento que nem todos os vereadores puderam se fazer presentes, porque talvez algumas das posições contrárias aqui que a gente viu hoje poderiam ser alteradas, conhecendo a realidade dos números da prefeitura, que comprovam que um financiamento como esse não vai inviabilizar o município, nem nessa gestão, nem para as futuras gestões. Então, com relação aos comentários que foram feitos aqui em relação às prioridades, eu concordo que as primeiras prioridades são saúde e educação, mas é assim que o governo municipal vem agindo. 90 milhões, 80 milhões, a maior parte dos recursos está sendo destinado para a educação e para a saúde. Mas isso não impede que as outras áreas recebam atenção, isso não impede que o esporte receba atenção. Então, é por isso que, repito que sou favorável ao projeto, até porque nós temos, só no hospital municipal, 24 milhões investidos por ano. Então, vereador Sabino, se há ociosidade no hospital com 24 milhões sendo aportados por ano do recurso do município, alguma coisa não bate, porque 24 milhões é muito recurso que está sendo destinado ao hospital do município, então ele não poderia estar ocioso com todos os recursos sendo investidos pela municipalidade. Só me permite fazer uma observação? Sim. A informação do Renato Figueiredo, diretor do hospital, e ele fala justamente do centro cirúrgico ocioso, porque o cidadão não consegue consultar com o especialista, com os exames, tudo em mãos, e que esse especialista marque a cirurgia. Eles estão lá esperando para fazer essas cirurgias. Só que a Secretaria de Saúde não está solicitando as cirurgias conforme o senhor Renato Figueiredo. Só isso. Muito obrigado. Ok. Então, só para reforçar e frisar, são 24 milhões por ano do orçamento do município que está sendo destinado ao hospital. Não são todas verbas próprias do município, tem verbas federais, estaduais e municipais são investidas lá. Mas são 24 milhões que estão hoje dentro do hospital para oferecer uma saúde de qualidade para a nossa população. Jaime? Sim. Sim. Sim, por favor. Gostaria de frisar o que o vereador acabou de explicar. Muita dessa verba são programas, projetos e são repasses conforme a produção que acontece, que vem ao hospital via Fundo Municipal de Saúde. Então, há uma transferência desses recursos. Não que a prefeitura não esteja investindo, mas grande parte desses recursos são verbas que vêm via Fundo Municipal e são transferidas ao hospital. Para que fique bem claro, novamente, quanto às prioridades, o que é prioridade, se não é prioridade, eu poderia realmente votar contra esse projeto, se fosse uma questão de prioridade ou não, porque também gostaria que ficasse registrado aqui, eu recebi uma correspondência, um ofício, dizendo que a partir do dia 1º de junho, o sobreaviso da bucomaxilo não vai mais existir no Hospital e Maternidade São Bento. Um serviço o qual eu venho executando desde o ano de 2009, 2010. Então, para ver o contraponto, eu poderia realmente estar, como estou, chateado, porque acho que isso é
realmente um retrocesso. Nós já tivemos muitas conquistas. Quem já teve um acidente ou alguma coisa no final de semana sabe, ou soube, o familiar sabe, da importância. Mas, como eu citei, não sou eu que vou julgar o que é ou não prioridade, né? Esse projeto, no meu ver, ele, com os recursos da maneira que estão sendo gastas, né, não me deixa agradável, mas eu vou ser favorável. Então, é só para que fique registrado, né, e para que, se acontecer também algum acidente, eu não sei como que vai ser resolvido. Fico assim, né, aproveitando que o prefeito está aqui, fico aqui bem chateado com o corte. Não sei se foi uma negociação via Secretaria de Saúde ou com o hospital. Só sei que, na verdade, o serviço, a partir de 1º de junho, está descontinuado. Obrigado pela parte, vereador. Vereador. Então, encaminhando a finalização da minha fala, reforço que, analisando os números que foram apresentados hoje na audiência pública, que mostra o relatório das finanças do município, nós chegamos à conclusão que as prioridades de investimento são, com recursos próprios, são a educação e a saúde. Então, não tendo recursos próprios para investir em algum projeto de construção, propõe-se o financiamento. Com relação às escolas, até que foram citadas aqui, de problemas das escolas, elas vêm aos poucos sendo reformadas, sendo melhoradas. Eu estive visitando a Sofia Schwedler, que está passando por reformas, a Denise Harms, lá no Cruzeiro, está passando por reformas, e então há investimento, sim, com recursos próprios na educação também, para aos poucos e conseguir dar o atendimento às escolas que é necessário. E a saúde, nossa saúde, não zerou as filas, mas muitas delas sim. Não é perfeita, nós sabemos disso, nós contamos no dia a dia, a gente encontra situações com relação a medicamentos, a procedimentos, a exames, mas ela vem caminhando para uma melhoria contínua. Então, lá na frente, a gente vai chegar num resultado cada vez melhor. Então, reforço mais uma vez o meu voto favorável ao projeto. Continue a discussão. Vereador Ede. Só gostaria de pedir à presidência da Casa de que, após a votação desse projeto, encaminhasse ele para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça para a correção dos erros ortográficos enviados pelo Executivo para essa Casa. Poderia dizer, vamos votar contra o projeto, igual o Executivo fez num projeto meu. Esqueci de fechar o parênteses, eles vetaram o projeto porque não fechou o parênteses. Mas aqui tem erros ortográficos, tem que ser corrigido após a votação do projeto. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Bom, não querendo ser redundante, mas vou encaminhar a minha posição favorável à aprovação do projeto. Eu creio que já foram exaustivamente colocadas as manifestações contrárias e favoráveis. É para isso que serve o Legislativo Municipal, é para isso que serve o trabalho dos senhores vereadores, para que posições contraditórias possam ser colocadas e trabalhadas. Acho que a gente tem que respeitar a posição de todos aqueles que estão trabalhando aqui enquanto vereadores. Nós temos essa consciência. Na minha maneira de entender, nós estaremos investindo aproximadamente, se for pensar em 5 anos de amortização, fora o ano de carência que já existe, estaremos investindo em torno de 0,1% do orçamento anual com o pagamento desta dívida. Então, é uma dívida perfeitamente pagável, não vejo problemas. É claro que existe os comprometimentos, mas, como disse o vereador Marco, a capacidade de endividamento do município de São Bento do Sul é bastante alta e nós temos realmente o município de São Bento do Sul tem usado os seus recursos próprios para o custeio da máquina pública, especialmente no atendimento à população, seja ela em saúde, em educação, em obras, em saneamento, enfim, aonde for, ele é bastante caro. É algo que representa um percentual muito grande do orçamento do município. Então, resta a alternativa de financiar. Não é algo que vá comprometer, na minha maneira de entender. Então, apesar de não votar
diretamente, não ser um voto a menos que empate a votação, mas a minha posição é favorável a que o município contraia esse financiamento, até porque sabemos da importância e sabemos do bom trabalho que vem sendo feito pelos treinadores e pelo bom trabalho que vem sendo feito pelos atletas. Além disso, no estágio que estão e da forma como estão crescendo os atletas, o espaço onde eles estão hoje alocados já não comporta mais a capacidade de crescimento na modalidade para esses atletas. Isso é muito importante. Daqui a pouco nós estaremos perdendo esses atletas para outros municípios que têm uma estrutura muito melhor. É óbvio que a possibilidade de se alugar um espaço, né, pelo período que seja, existe, mas também creio que seja viável. Na minha maneira de entender, é viável contrair essa dívida para ser paga, amortizada nos próximos anos. Então, continue em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 281. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está em votação, está aprovado o projeto de lei número 281 do Executivo Municipal. Senhores vereadores, teremos que prorrogar a sessão até que se cumpra todo o expediente. Então, eu solicito aos senhores vereadores a anuência para a prorrogação da sessão. Em segunda discussão, projeto de lei número 88 do Legislativo, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão. Com a palavra, o vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, quero só agradecer. Queremos agradecer a presença do prefeito, ele pediu para... Obrigado, desculpe interromper, vereador. Obrigado, prefeito, pela sua presença, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a todos que acompanharam a votação também, sejam sempre muito bem-vindos. Com a palavra, o vereador Edi Salomão. Obrigado, vereador. Só quero dizer que agradecer a todos em apoio a esse projeto, a Comissão também de Legislação e Justiça, que fez análise, a assessoria jurídica que analisaram, em declarar de utilidade pública a Associação Recreativa da Leopoldo Rudnick. Quero agradecer, só isso já tinha feito as colocações na sessão anterior. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 88 do Legislativo Municipal e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 88. Solicito ao secretário, vereador Marco Redlich, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas no projeto de lei número 261 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 261, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto de lei 261. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente também se pronuncia favorável ao projeto de lei 261, recomendando ao plenário a sua tramitação. Em primeira discussão, projeto 261, que autoriza a aquisição de imóvel, que especifica e dá outras providências. Ninguém querendo se manifestar? Sim. Ninguém querendo se manifestar, eu informo aos senhores vereadores que esse projeto será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Redlich que faça a leitura dos pareceres técnicos ao projeto de lei número 277 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 277, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. A Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social também se pronuncia favorável ao projeto de lei 277. Em primeira discussão, projeto de lei 277, que altera o dispositivo da lei número 60, de 29 de maio de 2001, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde, CMS.
Ninguém querendo se manifestar, eu informo aos senhores vereadores que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito ao secretário, vereador Marco Rodrigo Redlich, para que faça a leitura dos pareceres técnicos das comissões técnicas ao projeto de lei número 284 de 2019 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto de lei 284, recomendando ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamentos se pronuncia favorável ao projeto de lei 284. Em primeira discussão, projeto de lei número 284, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, eu informo aos senhores vereadores que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Eu solicito ao vereador Marco Redlich que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 90 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Fernando Malon. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto legislativo número 90, recomendando ao plenário sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento se pronuncia favorável ao projeto legislativo número 90. Em primeira discussão, com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, embora estejamos na primeira discussão e vamos ter a segunda, eu vou deixar mais argumentos para a segunda, mas apenas fazendo a explicação à população que nos assiste. O projeto de lei visa, de minha autoria, visa incluir naquela parte da fatura de água, expedida pelo SAMAI, onde fala dos valores faturados, que lá se coloque expressamente os valores cobrados a título de TBO. Até alguns meses atrás, isso era colocado lá e foi tirado, no meu entender, de forma injustificada e imotivada, pelo menos motivos plausíveis, e o que eu estou pedindo é que seja incluído lá de novo. Mais argumentos eu trarei na próxima discussão. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo aos senhores vereadores que o projeto de lei número 90 será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Ao vereador Marco Redlich, solicito que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas no projeto de lei número 91 do Legislativo Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto legislativo número 91, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto legislativo número 91. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente se pronuncia favorável ao projeto legislativo 91, recomendando ao plenário a sua tramitação. Em primeira discussão, ninguém querendo se manifestar, eu informo aos senhores vereadores que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Eu encaminho o projeto de lei número 281 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para fazer as adequações solicitadas pelo vereador Edi Salomão. Senhores vereadores, calendário para o mês de junho das sessões ordinárias, assim proposto pela mesa, dias 3, 10, 13, 17, 24 e 27. Pode repetir, senhor presidente? 3, 10, 13, 17, 24 e 27. Senhor presidente, Vereador Godoy. se eu não estou enganado, na segunda-feira é a posse da Associação Comercial. Há a possibilidade de anteciparmos a sessão? Sugiro 17h30. A posse é 19h30, se os senhores vereadores puderem. Segunda-feira, dia 3, 17h30. A presidência está convidada a participar, os senhores vereadores também. É claro que se nós não anteciparmos, a gente acaba... Podemos, então, antecipar para as 17h30? No dia 3, alguma outra alteração sugerida pelos senhores no calendário? Dia 3, 17h30. Senhor presidente,
Eu sei que eu tenho que discutir alguma coisa sobre isso, mas hoje, agora, no momento, não me vem. Eu vou ter algum evento. Se não fecha, senão eu vou pedir para a gente conversar na próxima sessão sobre isso. Mas, a princípio, eu estou de acordo. Ok, vereador. Podemos discutir numa próxima sessão alguma alteração ainda. Vamos... Do dia 3 é a próxima sessão, exato. Eventualmente, senhores vereadores, se ocorrer alguma necessidade, assim como temos feito, naturalmente tranquilo da gente resolver essas questões administrativamente. Senhores vereadores, antes de encerrar, não haverá palavra livre, mas antes de encerrar, eu gostaria de me manifestar em nome desta Câmara de Vereadores, em nome de todos os vereadores, as nossas condolências ao vereador Fernando Malon pelo falecimento do seu irmão. Nós nos colocamos solidários nesse momento de dor e desejamos que Deus possa estar concedendo o alívio e o refrigério necessário nesse momento que vocês estão passando de separação do seu irmão. Então, fica aqui, em nome da Câmara de Vereadores e de todos os vereadores e todos os funcionários dessa casa, as nossas condolências ao vereador Fernando Malon. Se me permite, senhor presidente. Pois não. Só quero agradecer as vossas condolências. E eu estou muito emocionado pela morte dele. Mais que irmão, baita amigo. Recebi há pouco uma mensagem do meu sobrinho, filho dele, que não está no Brasil, está em Portugal, não pôde vir no velório, e mandou uma mensagem muito bonita aqui. Mas eu só quero agradecer e fazer esse registro do parceirão que foi meu irmão mais velho, 12 anos mais velho, que era o meu irmão mais próximo. Então, eu estou bastante emocionado e agradeço. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente, se o senhor me permite. Pois não, vereador. Também, pela amizade que a gente sempre nutriu pelo Sérgio, lá estivemos também, e também nossas condolências, vereador Fernando Malon, já estivemos lá pessoalmente no dia de hoje, lá, acompanhando, e o Sérgio foi pode ter certeza, vereador Fernando Malon, o Sérgio foi um grande camarada, sempre envolvido no esporte, muito amigo, muito educado. Pode ter certeza que Deus o chamou, talvez antes do período que devia chamar, mas desígnios de Deus são traçados, e ele cumpriu com muita dignidade a missão dele aqui nessa terra. Pode ter certeza disso, com muita honra, muita dignidade. Então, gostaria só essa questão de deixar registrada também, senhor presidente. Obrigado. Muito bem, senhores vereadores. Não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a todos aqueles que participaram dessa sessão, a comunidade que esteve aqui, a comunidade que nos assistiu pela internet, a todos os integrantes da imprensa que também prestigiaram essa sessão. E agradeço o trabalho e a presença dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 3 de junho, às 17h30, em função da posse da Assisbis, assim como foi acordado por todos nós. Está encerrada a sessão.